Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Em nossa aula agora de número 12, da parte da tarde, iremos abordar tudo sobre feridas e coberturas, ou seja, curativos, que na clínica médica é um ambiente que nós encontramos muito a questão de feridas, como lesões acidentais ou não, mas que a maioria dos nossos pacientes em clínica médica que apresentam feridas, eles requerem um cuidado adicional, porque faz parte da enfermagem o tratamento de feridas, desde longa data, desde a enfermagem na antiguidade ou nas primeiras civilizações, assim como a gente viu na aula de próteses e órteses, as feridas elas vêm sendo tratadas com diversas abordagens e que faz parte da enfermagem esse cuidado básico na limpeza, na desinfecção e no tratamento de feridas. Então a pele ela é o maior órgão do corpo humano. Dentre uma de suas várias funções, nós dizemos que a pele é o tecido que reveste todos os outros tecidos, órgãos e vísceras, e a pele é responsável por cerca de 15 a 20% de todo a massa corporal do indivíduo. Com relação às camadas da pele, vocês já viram em outras aulas. Essa aula basicamente vai ser mais uma revisão sobre feridas e sobre as funções vitais da pele. Nós dizemos que a pele ela tem 3 camadas importantes. A epiderme é a camada mais superficial, a derme é aquela camada intermediária que fica logo abaixo, e a hipoderme, ou tecido subcutâneo, é a camada gordurosa que serve para amortecer a pele e fica logo abaixo da derme, com funções também de controlar a temperatura do corpo, de proteger a pele ou os segmentos mais profundos de outras lesões. E também da penetração de alguns agentes microbiológicos que a hipoderme ou tecido subcutâneo é capaz de fazer essa proteção. A epiderme, ela por ser mais superficial, ela é uma camada não vascularizada. Você não encontra vasos sanguíneos ali naquela camada mais superficial da pele. Ela não é irrigada por vasos sanguíneos porque a parte que é rica em oxigenação e em vasos sanguíneos é a derme, onde você já encontra ali alguns nervos e algumas inervações sanguíneas, que é o tecido mais rico, assim como a hipoderme é rica em vasos sanguíneos. Nós temos que a epiderme ela é mais pobre ou ausente de vasos sanguíneos. Então, na epiderme, normalmente nós encontramos poros, pelos, camadas queratinizadas e terminações nervosas. É por isso que quando se tem, por exemplo, uma queimadura de primeiro grau ali na pele, se atinge algumas terminações nervosas, mas não se destroem completamente essas terminações nervosas. E é por isso que numa queimadura de primeiro grau, o paciente vai sentir muito mais dor do que em queimaduras mais profundas. Na derme, nós temos glândulas sudoríparas e sebáceas, que são glândulas responsáveis pela secreção do suor. Nós temos músculos eretores de pelo, é por isso que a gente também às vezes fica com os pelozinhos um pouco eretos ou a gente fica todo, quando está principalmente com frio, né? A gente percebe aqueles pelos bem eretos por conta desses músculos. E nós temos também o folículo piloso. Na hipoderme, nós temos algumas veias, artérias e tecidos adiposos. Então, é na hipoderme onde nós encontramos mais essa vascularização sanguínea mais acentuada. E quais são, então, as funções da pele no organismo humano? Termorregulação, ou seja, é através da pele que a gente controla a temperatura corpórea, controlamos os mecanismos de febre ou de
ou de hipopirexia, ou seja, a temperatura baixa ou alta, que seria a febre. Então a pele ela tem essa função de regular o nosso corpo, para que a temperatura ela fique mais ou menos em torno de 36 graus e meio a 37 graus, que seria uma temperatura considerada normal para o corpo humano. Outras funções da pele: as sensações térmicas e táteis e dolorosas, ou seja, a sensação de frio ou de calor, a sensação de dor quando você tem contato ali com algum agente que promove um atrito ali na pele, por exemplo, um beliscão ou uma queimadura leve. Então você vai sentir, você vai ter essa sensibilidade dolorosa através da pele e dos nervos que inervam ali a pele, por isso que nós temos essas sensibilidades. Outra função é que o tecido adiposo ele é isolante, pois ele conduz menos de 80% do calor. O tecido adiposo, por ele ser isolante, ele vai proteger as camadas mais internas do nosso corpo de agressões do meio externo, como agressões por vírus, bactérias, outros micro-organismos que fazem essa barreira protetora por meio do tecido adiposo. E nós temos o controle hemodinâmico através da adaptação da circulação sanguínea e também de adaptações ambientais. Por meio do controle hemodinâmico, por exemplo, quando nós temos uma pele não lesada, evita-se assim o sangramento espontâneo por meio da pele, porque a pele ela faz também essa barreira, evitando com que tenhamos hemorragias ou sangramentos espontâneos, diferente do que ocorre com os pacientes hemofílicos, onde eles têm extravasamentos de sangue de forma espontânea, porque eles têm um defeito de coagulação sanguínea e nem a pele e nem os fatores de coagulação são capazes de impedir esse sangramento. Então nós que não temos essa deficiência de hemofilia, conseguimos coagular normalmente o sangue e estancar qualquer sangramento, porque nós temos também a pele atuando para que isso seja feito. E o que é então uma ferida? Uma ferida é qualquer lesão no tecido epitelial, nas mucosas ou nos órgãos com prejuízo de suas funções básicas. Então, gente, qualquer lesão, certo? Pode ser uma contusão, pode ser uma ferida aberta, uma ferida traumática, pode ser uma úlcera de decúbito ou uma úlcera neoplásica, através de um câncer que se já desenvolveu ali uma úlcera, como por exemplo nos tumores da mama, ou pode ser também uma úlcera, uma ferida acidental, lacerante, quando você utiliza um objeto que vai ali provocar uma laceração ou uma perfuração. Então ali também nós temos algumas feridas importantes. Essas feridas elas podem se apresentar como também algumas manifestações do tipo pápulas, vesículas, pústulas, bolhas, abscessos, placas, equimoses, manchas, que seriam feridas fechadas, mas que também provocam lesões ali a nível epitelial. E quais são os tipos de feridas? Nós temos feridas superficiais, que são aquelas quando se limitam a agredir apenas a epiderme e a camada superficial da derme. São as feridas superficiais, normalmente elas são secas, elas não têm muita umidade nesse tipo de ferida. E nós temos as feridas profundas, que são quando atingem níveis mais profundos da pele. Por exemplo, são feridas que atingem já a derme, profunda, o tecido adiposo, a fáscia muscular, os tendões, os músculos, podendo se estender até os ossos e cartilagens e ligamentos. Então veja que numa ferida profunda, como é o caso das úlceras por pressão, essa ferida ela pode ter uma profundidade tão alta que ela pode atingir até mesmo o osso. Você pode ver ali esfacelos e tecidos ósseos sendo comprometidos ali com aquela lesão.
Uma ferida superficial é muito mais fácil de você tratar do que uma ferida profunda. Com relação aos tecidos, tecido é um conjunto de células epitelizadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares que realizam determinadas funções no organismo. Então, o tecido é um conjunto de células que vai dar origem ali a um sistema. Por exemplo, nós temos o tecido pulmonar, que é originado do parênquima pulmonar. Nós temos o tecido epitelial, que é constituído por toda a pele do corpo humano. Então, o tecido já é uma coisa mais ampla, mais complexa, em que, quando acontece alguma lesão ou alguma gravidade ali, nós temos que tratar com o mesmo teor com que trataríamos outras lesões. Com relação à pele, nós temos vários tipos de tecido, certo? O tecido de epitelização, que é o tecido de revestimento mais frágil do que a epiderme. Então, a epitelização é quando você tem ali um tecido intacto, ou seja, um tecido que ainda não sofreu nenhuma lesão, nem escoriação, por exemplo, que pudesse ali comprometer a sua integridade física. Nós temos a granulação. A granulação é o tecido que a gente mais quer que ele ocorra durante o processo de cicatrização de uma ferida, porque o tecido de granulação é o tecido de revestimento, proliferação do tecido conjuntivo fibroso. Então, quando se tem um tecido de granulação ali numa ferida, é porque nós dizemos que está havendo epitelização, a cicatrização está ocorrendo, está havendo ali uma vasta rede de fatores de coagulação responsáveis pela cicatrização da ferida, está havendo ali também uma rica fonte de oxigênio por meio dos vasos sanguíneos que estão ali certamente promovendo a formação dessa granulação na ferida. E o que é a necrose? A necrose é o tecido morto, é aquele tecido que não está recebendo mais oxigenação sanguínea e que ele não está mais promovendo cicatrização porque ele já está desfalecido. Então, é um tecido em que precisa haver ali uma intercorrência, que a gente chama essa intercorrência de desbridamento. É quando o profissional vai lá, ao realizar o curativo, ele faz um desbridamento, seja esse desbridamento mecânico ou químico. Um desbridamento mecânico é quando você utiliza um método de retirada mecânica daquele tecido necrosado, através de um bisturi ou através da fricção de uma gaze ali na ferida. E nós temos o desbridamento químico, que é quando você utiliza substâncias químicas no curativo, a exemplo de algumas pomadas como Veragel ou como alguns outros desbridantes químicos enzimáticos, que eles destroem o tecido de granulação e acabam promovendo ali a retirada desse tecido necrosado. E esse tecido necrosado ele pode ser dos tipos esfacelo ou necrose úmida. É quando você tem um tecido mais amarelado, mas ele está necrosado e promovendo uma abundante secreção. E quando você tem a escara ou a necrose seca, é aquele tecido preto, né, escurecido, seco, sem umidade presente, e que é um tecido certamente morto ou desfalecido, que precisa ali ter uma intervenção para que esse tecido seja removido e comece ali a ferida a apresentar um tecido de granulação cicatricial. O esfacelo é um tecido necrosado de consistência delgada, muco e macia e de coloração amarelada, né? O esfacelo é formado por bactérias, fibrinas, elastina, colágenos, leucócitos, que são algumas células de defesa que migram ali para a lesão, né? Com o objetivo de combater processos infecciosos secundários à lesão. Então, no esfacelo nós temos também um tecido necrosado, mas nós temos um conjunto de outros tecidos também, como fibrina, sobretudo esse tecido amarelado que se concentra ali no leito da ferida, esse tecido, que ele também impede uma cicatrização efetiva dessa ferida. Com relação à necrose,
nós temos manifestação final de uma célula que sofreu lesões. A necrose ela é irreversível, a menos que haja ali uma conduta, né, como eu já falei para vocês, o desbridamento, que faz com que, ao retirar aquele tecido, vai promover a cicatrização. Nós temos a necrose liquefativa, que nesse caso acontece um tecido delgado de coloração amarelada, seria a necrose fibrinosa. E nós temos a necrose coagulativa, onde as células convertem-se em uma lápide acidófila, opaca e de coloração negra. É aquele tipo de necrose onde o tecido ele fica preto e impedindo completamente o processo cicatricial da ferida. Nós temos aqui na imagem o tipo de necrose coagulativa, tecido preto, em toda essa área aqui da borda da ferida, da borda até o leito, né, do centro até a extremidade da ferida, nós temos tecido necrosado, com um pouco de tecido fibrinoso aqui, ó, nas bordas. E nós temos aqui uma necrose do tipo esfacelo, tecido amarelado fibrinoso, normalmente é um amarelado mais brilhante. Nós encontramos muita umidade nesse tipo de ferida, muita secreção, que a gente chama de exudato, e também processos infecciosos secundários. Você nota a presença do processo infeccioso através dos sinais flogísticos da ferida, que é calor, rubor, dor e edema. Então é uma ferida mais edemaciada, essa aqui você encontra um grau de edema maior. Você, quando toca ali na ferida, claro, com as luvas, mas você tem essa sensibilidade de sentir que a ferida está mais quente. Então é um dos sinais flogísticos, um sinal que indica infecção na ferida. E você também nota a presença de um edema, sobretudo nessa parte das bordas aqui no entorno da ferida, fica edemaciado, e é uma ferida que fica hiperemiada também nas bordas, indicando ali um processo infeccioso e indicando que o tecido ele é desvitalizado. O que é a escara? A escara, nós vimos ela nos seminários, que teve um grupo que apresentou sobre tratamento de escaras ou lesões por pressões. Quando se tem ali um atrito entre os ossos do paciente e, por exemplo, uma superfície como o colchão, os ossos eles começam a romper ali o tecido epitelial ou o tecido epiderme. E aí, o que acontece? O surgimento de uma ferida, que pode ter a profundidade variável. Pode ser uma escara no estágio inicial, ou estágio 2, 3 ou até mesmo 4. Dependendo da gravidade da lesão, no estágio 4 você tem ali o comprometimento de todos os tecidos envolvidos, como epiderme, derme, tecido subcutâneo, fáscia muscular e ossos. O tecido de granulação ele é o crescimento de pequenos vasos sanguíneos, de capilares, que são responsáveis por irrigar com sangue e oxigênio o leito ali da ferida, e esse tecido de granulação ele vai promover a cicatrização. Aqui na imagem nós temos tecido de granulação. Perceba que ele é um tecido vermelho, brilhoso, rico em intensa vascularização sanguínea e algumas enzimas também que promovem a cicatrização. Aqui nós temos outra imagem, tecido de granulação aqui no meio e um tecido fibrinoso aqui, ó, na borda da ferida, com a coloração mais clara. Quando o ideal é que a gente mantenha a ferida do nosso paciente nesse tipo de tecido aqui, porque a gente sabe que a partir daí vai haver a cicatrização. Tecido de epitelização é um novo tecido que é formado com o processo de cicatrização com a coloração rosada. Então, depois da granulação, nós encontramos um tecido com esse aspecto assim, ó. Aquele tecido mais vermelho intenso, vermelho vivo, vai ficando mais descorado, ou seja, mais clarinho, já ganhando a coloração normal da pele, porque aqui nessa fase, nesse tecido epitelial, nós temos a intensa ação dos queranócitos, que são as células produtoras de queranina,
do pigmento que é responsável pela coloração da pele, e aqui nesse tecido a lesão ela já vai ganhando mais o aspecto e a coloração da pele depois da cicatrização. Avaliação da ferida. Então, quando nós estamos na clínica médica, nós nos deparamos com feridas diversas. Como falei para vocês no início da aula, pode ser uma úlcera por pressão, pode ser uma úlcera neoplásica provocada por meio de uma neoplasia ali na pele, sobretudo tumores na pele ou na mama. Nós podemos na clínica médica nos deparar com feridas acidentais ou traumáticas, por exemplo, cortes, lacerações, contusões, feridas provocadas por mordeduras de animais ou humanas mesmo. Nós temos feridas intencionais. Quando a gente parte para a clínica cirúrgica, as feridas intencionais são aquelas provocadas pelo bisturi, com a finalidade de um tratamento cirúrgico. E nós temos também feridas provocadas por agentes químicos, como é no caso das queimaduras químicas provocadas por produtos cáusticos ou que corroem ali a pele, e nós temos também queimaduras provocadas por agentes físicos, como o fogo, o vapor ou o calor. Também é muito comum nós encontrarmos na clínica médica pacientes com feridas com úlceras neuropáticas, principalmente devido ao diabetes. Na aula do diabetes, vocês apresentaram também nos seminários que o paciente ele pode desenvolver um pé diabético por causa de uma deficiência ali na oxigenação e também na circulação sanguínea para o membro inferior. Então, o que é o pé diabético? É uma lesão irreversível, ou reversível, né? Ela é irreversível quando você tem que amputar ali o membro por causa de uma extensa área de necrose, ou ela é reversível quando começa ali uma lesão inicial e você, com todos os cuidados, o manejo clínico, os curativos e a questão dietética do paciente, você consegue reverter a ferida do pé diabético através dos cuidados redobrados. Então, são várias as feridas, e nessa avaliação da ferida, nós precisamos se atentar a alguns aspectos, sobretudo no momento de fazer o curativo. Calculamos a extensão da ferida, a gente utiliza uma réguazinha milimetrada para calcular o comprimento versus a largura. Quanto é que está de comprimento da extensão daquela ferida e largura. Medimos também a questão da profundidade. Normalmente a gente utiliza um cotonetezinho no estilo suave para verificarmos ali a profundidade. Por que a gente avalia a profundidade da ferida? Para saber qual é o estágio daquela lesão. Se é primário, secundário, terciário ou se é estágio número 4, dependendo ali dos tipos de tecidos lesados. Com relação à avaliação da ferida também, a gente avalia o deslocamento daquela ferida, ou seja, a gravidade com que aquela ferida ela está acometendo o tecido. Se ela está mais acentuada, se ela está maior. Por exemplo, você fez o curativo ali no plantão da noite. Quando foi de manhãzinha, você foi fechar o seu plantão. Você foi lá, fez outro curativo e notou que a lesão está um pouco maior com relação à extensão da área corporal. Então é isso que você avalia também, o deslocamento da ferida. Avaliamos a localização. Aonde é essa ferida? É na região sacra? É no calcânio? Ou é uma ferida abdominal, né, provocada por uma ferida intencional? O paciente fez uma cirurgia e tem ali uma incisão cirúrgica no abdômen. Então tudo isso, quando a gente vai descrever no prontuário do paciente, nós temos que mencionar lá, ferida localizada na região tal, com profundidade tal, o aspecto do tecido é tal. Com relação também ao edema, presença ou ausência de edema, se tem ou não edema ali naquela ferida, porque a gente sabe que o edema é um dos sinais flogísticos, é um dos sinais que indica ali infecção secundária. E qual é o objetivo do tratamento de feridas e dos curativos? Evitar com que o paciente venha a ter uma infecção secundária que possa agravar ou comprometer ainda mais a evolução ali daquela ferida.
Também descrevemos a questão do tipo de tecido. Qual foi o tipo de tecido que encontramos ali na lesão do paciente? Foi um tecido desvitalizado, necrosado? Foi um tecido de granulação? Foi fibrinoso? Ou foi um tecido epitelizado? Então, tudo isso a gente descreve também como forma de destacar o aspecto morfológico da ferida. Com relação à avaliação da ferida, também avaliamos outros aspectos, como as características do exudato. O que é o exudato? É a secreção. Esse exudato, essa secreção, ela pode ser sanguinolenta, quando você encontra ali uma secreção na cor avermelhada, ou sangue, saindo ali da borda da ferida. E você tem também um exudato purulento, é quando você tem ali uma secreção mais amarelada. Normalmente essa secreção é muito evidente nos tecidos desvitalizados, na coloração amarelada, quando se tem fibrina ou tecido ou esfacelo. Então você encontra um exudato mais amarelado. E descrevemos também o odor desse exudato, se é um odor fétido, ou seja, se cheira mal ou se não tem esse odor fétido. Avaliamos também a quantidade dessa secreção, se é muita, se é pouca, se é intermediária, se é intensa. Então, descrevemos também, no momento da nossa anotação de enfermagem, a quantidade do exudato. Com relação ao tipo de exudato, se é sanguinolento, então essa secreção ela é sangue. Se é serossanguinolento, é quando você tem ali na mesma secreção você tem sangue e você tem fibrinas ou uma secreção mais amarelada. Então você pode ter secreção tanto sanguinolenta quanto amarelada ao mesmo tempo na úlcera do paciente. Você avalia também se esse exudato ele é seroso ou se é purulento. Purulento é quando é amarelo, marrom ou verde. Seroso é quando é aquela secreçãozinha clara, parecida com água, com líquido, cristalino. Aquela secreção semelhante à água cristalina, sem cor, sem coloração evidente. Com relação à avaliação da região perilesional, a região perilesional é a região localizada à volta de uma lesão. Então, quando a gente vai avaliar e fazer um curativo de uma ferida, a gente não vai se importar somente com o leito da ferida, que é a região central. A gente precisa avaliar ali aquele tecido circunvizinho, ou seja, aquele tecido que está próximo à ferida, que a gente vai avaliar naquele tecido outros aspectos, como edema, turgor da pele, a elasticidade da pele ali, porque o tecido circunvizinho ele é muito importante para a questão da cicatrização da ferida. Se eu tenho um tecido ali próximo à ferida, que está bem nutrido, que está bem inervado, bem vascularizado, é aquele tecido que vai ser responsável também por contribuir com o fechamento da ferida. Então a gente avalia como é que está o aspecto ali no entorno da ferida também. Avaliação do aspecto. A pele, se está íntegra ali no entorno do tecido, ou se ela está macerada, se ela está endurecida. Observamos a cor, a questão de hiperemia, observamos a presença de edema, a temperatura, que o ideal é que se tenha uma temperatura ambiente ali no entorno da ferida, em torno de 36 graus e meio a 37 graus. É a temperatura ideal para evitar processos infecciosos secundários e promover a cicatrização da ferida. Com relação à etiologia, origem ou tipo do agente causal, nós temos feridas acidentais ou traumáticas, então, por exemplo, cortes, lacerações, feridas provocadas por mordeduras, então são traumáticas ou acidentais. Na questão de acidentes também, paciente sofreu um acidente, a vítima ali de acidente automobilístico e sofreu um corte profundo ou contuso ali, por exemplo, no dedo ou na cabeça. Então isso é uma ferida acidental ou traumática. E nós temos as feridas intencionais ou cirúrgicas. Então, quando o paciente ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, é feita ali uma incisão por meio de um pérfuro cortante, que seria um bisturi elétrico, por exemplo,
e ali se faz uma ferida intencional que cicatriza por primeira intenção. Eu vou falar mais adiante para vocês sobre os processos de cicatrizações quando a gente for falar nos curativos. E nós temos as feridas patológicas, que são aquelas feridas que elas surgem por causa de uma doença de base. Então, por exemplo, o pé diabético no paciente diabetes, ele surge porque o paciente tem uma deficiência ali na produção de insulina e por causa dos níveis elevados de glicose, vai promover ali uma úlcera no pé. Então, nós dizemos que é uma ferida patológica. E nós temos as feridas causadas por fatores externos, por exemplo, fricção e cisalhamento ali da pele, é o que acontece muito na questão das úlceras por decúbito, né? Úlceras de pressão, por meio de uma questão traumática ali, o atrito da pele do paciente com uma superfície dura ou áspera, promovendo assim o aparecimento